Encerrando as comemorações do segundo aniversário do canal Internet Coisas, quem ganhou o presente fui eu. A oportunidade de entrevistar o mestre professor Newton Sebraga. Olá, maker de Internet das Coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês esse verdadeiro presente que eu ganhei no segundo aniversário do canal Internet e Coisas, fechando com chave de ouro as nossas comemorações. Uma entrevista exclusiva com o mestre professor Newton Sebraga, essa lenda viva da eletrônica no Brasil e no mundo. Então, prepare aquele bom café, acomode-se na cadeira, porque esse vídeo está muito legal. Então, nesse vídeo, nós estamos tendo a oportunidade de entrevistar essa lenda viva da eletrônica no Brasil, a grande referência da eletrônica no Brasil, o mestre e professor Newton Sebraga. Está sendo uma honra poder entrevistá-lo nesse vídeo, né, que eu estou comemorando aí os 2 anos do canal, então eu estou considerando um presente para mim, professor, tá podendo conversar com o senhor aí, tá bom? Eu não vou fazer maiores apresentações, porque o professor Newton Sebraga é uma referência que todo mundo conhece. Se não conhece, tem algum problema, porque tem que conhecê-lo, né? É editor da revista Saber Eletrônica, professor, cientista, estudioso aí de décadas, né? Sempre na área da tecnologia. Então eu quero lhe agradecer, professor, por estar disponibilizando essa oportunidade, né, de fazer essa entrevista no canal, tá bom? Agradecer o pessoal do Instituto Newton Sebraga também, o Renato Paiotti, que nos ajudou aí a fazer esse contato todo, tá bom? A nossa ideia é fazer uma conversa, professor, aí basicamente em cima de 3 temas, né? A gente vai falar sobre a disseminação da eletrônica nos dias atuais, as facilidades que essa disseminação então está trazendo e, por consequência, o que a gente pode identificar talvez como sendo alguns riscos, né, no que tange a essa facilidade de acesso e instalações. Falar um pouco sobre a internet das coisas também, né? Uma coisa que a gente conversou, né, professor, eu não vou fazer aquela entrevista com o Newton Sebraga, ou seja, perguntar histórias, perguntar a idade, perguntar... Quem não conhece o professor Newton Braga, faça o seu tema de casa, assista aí a excelente entrevista que o Rodolfo do canal Eletrônica Fácil fez ano passado, né? Bem detalhada aí para conhecer bastante sobre o professor Newton Sebraga. Vamos começar, professor. Eu queria que o senhor fizesse uma introdução, então, por favor. Eu agradeço o seu convite, estou aqui disposto, né? Lembrando que eu fui diretor da Saber Eletrônica, porque a revista não existe mais, né? Sim, sim. E quando eu me aposentei, a gente abriu o Instituto para que eu pudesse continuar o meu trabalho, continuar publicando meus livros, ensinando eletrônica através de artigos no site, dando entrevistas como essa, participando de podcasts, fazendo vídeos, eventos e muito mais. Então, estamos aí à disposição, porque a gente continua se atualizando na eletrônica, continua divulgando o nosso trabalho para todos. Perfeito. Atualizadíssimo como sempre, né, professor? Bom, nosso primeiro tema, professor, vamos falar então sobre a disseminação da eletrônica, né? Eu particularmente não tenho formação em eletrônica, mas tive uma proximidade sempre, né? Meu pai foi radioamador, então acostumei um pouco essa questão aí desde as válvulas e tudo mais, né? Então, o que nós temos hoje, professor, né, que independente dessa faixa etária, de classe social e nível de aprendizado, né, qualquer um tem acesso hoje à eletrônica por meio dos famosos kits aí de microcontroladores, né, os Arduinos, né, que são os mais populares, o Raspberry Pi, que já é um pouco mais avançado, né, dos kits mais simples aos mais complexos, né? Como é que o senhor vê isso hoje, essa acessibilidade, né, à eletrônica? Mudou muito, né? Porque no passado o amador tinha que construir o próprio chassi do seu aparelho e construir o próprio componente. Lá pelos anos 20, as pessoas não compravam capacitores, elas enrolavam os capacitores em casa. E a eletrônica foi evoluindo e hoje a gente tem a possibilidade de encontrar tudo pronto.
Então, a eletrônica se tornou muito fácil e acessível. Pode-se ensinar os princípios da eletrônica, por exemplo, numa escola do primeiro grau, né? Na realidade, a reforma do ensino, a BNCC, né, a Base Nacional Curricular Comum, ela manda que se ensine tecnologia nas escolas do nível fundamental. Então, hoje, todo mundo pode montar, pode ensinar eletrônica, pode ter uma oficina maker, uma Fab Lab em sua comunidade, em sua escola, né? Uhum. Eu mesmo acabei de publicar um livro aqui, que é o meu Manual Maker, né? Que Sensacional. vocês podem comprar, né? Que eu ensino como entrar nesse mundo da eletrônica em que a gente pode montar, desde um circuitinho simples que acende um LED para ensinar aquele jovem, como eu comecei aos 11 anos, né? Até enfiar numa matriz de contato uma placa Arduino, um Raspberry e desenvolver coisas mirabolantes como acesso à internet das coisas, né? Sim. Acesso à internet através de objetos e muito mais. Então, hoje é muito fácil a gente fazer coisas de eletrônica. A eletrônica realmente tornou-se acessível a todos. E com uma vantagem, né? Os preços de componentes, placas e tudo mais, eles estão caindo. Né? Antigamente, eu quando comprei o meu primeiro transistor, certo? Isso lá pelos anos 60 e alguma coisa, eu gastei toda a minha economia de uma semana para comprar um transistor. E ele vinha numa caixinha, com uma bula que ensinava a usar. Hoje você tem acesso a integrados com milhões de transistores a preços de poucos reais. Então, tudo isso mostra, né, onde nós estamos. Sensacional, fantástico. Esse livrinho, o senhor mostra seguidamente nas entrevistas, né? O livrinho que iniciou o Newton Sebraga na eletrônica. Né? Deve ser uma raridade, o senhor tem que preservá-lo, guardá-lo para o futuro. Não, sensacional. Esse livrinho realmente eu tenho guardado, né, com muito carinho, porque foi quando eu comecei a eletrônica, né? E realmente, agora eu tenho encontrado pessoas que também têm um livrinho que começaram a eletrônica, e para minha felicidade, esse livrinho foi o que eu escrevi depois. Né? Aquela famosa série Experiências e Brincadeiras com Eletrônica, né? E agora nós temos tudo isso reeditado e disponível no site, né? E também para aqueles que querem a edição impressa, é lógico, poder comprar, né? Claro, sim. Até fazendo a observação aqui, a gente vai deixar os links, né, na descrição do vídeo, para o canal do Instituto, né, para o site do Instituto. Né? O senhor acabou de mostrar aí um livro recém-editado, né, continua produzindo, continua se atualizando, né, produzindo muito conteúdo. Então, pessoal, acessem o canal do Instituto Newton Sebraga, vejam os vídeos. Me parece que quase semanalmente o senhor está postando vídeos lá, né, professor? Eu tenho colocado vídeos semanalmente e também estou colocando agora os podcasts, em que eu tenho aquelas conversinhas informais com quem gosta de tecnologia, gosta de eletrônica, né? E em breve nós vamos fazer uma coisa que eu sempre fiz no passado. Um dos meus empregos foi como professor de uma escola por ensino à distância, que era muito comum naquela época, o ensino por correspondência, né? Hoje nós temos o ensino pela internet, né? Sim. E indo nessa onda, eu estou recriando alguns cursos de eletrônica do passado, né? E para um novo formato através da internet, em que vocês vão poder ter o certificado assinado por mim. Fantástico, olha, fantástico. Olha, primeira mão aí, gente, viu? Novidade do Instituto Newton Sebraga, a informação do próprio Newton Sebraga aí, que bacana. Até pegando esse gancho, professor, da questão de ensinar eletrônica, né? Eu vou citar aqui também o saudoso Felipe Navarro, né, do canal Navarro Eletrônica. Ele infelizmente faleceu aí ano passado, né? E ele tinha um vídeo que ele justamente comentava, né, o porquê não ensinar Arduino na faculdade, né? E o argumento dele foi bem interessante, que é simplesmente o quê? Você não vai querer lá que um engenheiro eletrônico, né, um especialista na área, né, se limite a encaixar módulos e encaixar shields, né? Ele precisa ter a fundamentação teórica toda, ter todo o conhecimento, né? Então, eu achei curiosa a justificativa dele, né? Quer dizer, sem querer menosprezar, claro, né, a facilidade dos kits aí, mas realmente a gente precisa ter um nível, né, de entendimento do maker, do robista e do engenheiro, do especialista, né?
Não é o que eu falo sempre, né? Nós temos que começar da raiz, né? Não Sim. adianta você ensinar a dirigir um carro se a pessoa não sabe como funciona o carro. Então, nós temos que partir do começo. Então, não adianta ensinar a usar um Arduino para acender um LED se você não sabe como é que funciona um LED, como é que funciona o resistor e como é que ele recebe energia e como é que a corrente circula lá. Então, temos que começar do começo. A eletrônica tem que vir lá de trás, desde aquele conceito do que é corrente elétrica, o que é resistência, e ir subindo, aprendendo como funcionam os componentes, e depois, partindo disso, aí sim, lá no futuro, lá na frente, a gente vai aplicar tudo isso lá no Arduino, certo? Num PIC, certo? Num MSP430, numa Raspberry Pi, né? E Uhum. seja lá o que for, né? Como ele falou assim, minha formação não é na área de eletrônica, né, mas eu tenho muita experiência com programação. E fazendo assim, esse paralelo, a gente vê que na área de programação também, né? Da mesma forma como a eletrônica, está bastante facilitado o acesso, mas infelizmente a pessoa também tem essas dificuldades, às vezes, de conseguir se aprofundar, né? Então ela vê lá um código, ela vai copiar o código, vai usar, né? Vai copiar colar no seu Arduino, né? Vai carregar para o Arduino, mas não está fazendo exatamente o que ela quer que faça, né? E aí a pessoa acaba esbarrando, né, em conseguir ir adiante. Hoje você tem a facilidade justamente dos sketches, né, que você pode usar em Sim, tudo, sim. né? Aham. Mas tem que saber como funciona. E se você quiser alterar aquilo, se você quiser fazer um projeto novo, quiser fazer alguma coisa diferente. Então, a minha justificativa é que tem que se conhecer tudo. E eu acho que tem que se ir além. Além de se você conhecer a tecnologia, você tem que conhecer também os relacionamentos dela com outras áreas. Certo? Eu, por exemplo, prego o ensino de filosofia, certo? Uhum. Dentro das faculdades de eletrônica, que é você aprender, por exemplo, a heurística, né? Hoje em dia se fala na meta-heurística, né? Que é você saber como você trabalhar com uma infinidade de dados que hoje você consegue, por exemplo, no Google, e saber escolher aqueles que são relevantes para o seu projeto. O engenheiro, às vezes, se confunde todo nesse procedimento, né? Porque ele vai fazer o projeto, e aí ele tem uma enxurrada de informações, ele não sabe o que escolher e acaba fazendo a escolha errada, certo? Um produto, por exemplo, que vai ser descontinuado, uma tecnologia que já está sendo superada. Então, é preciso ter esses insights, esses conhecimentos paralelos. Você vai Uhum. fazer um dispositivo que interaja com uma pessoa. Você tem que conhecer anatomia. Né? Então, é tudo isso. Sim. Sim, são áreas complementares, né? A pessoa não pode ficar limitada daqui a pouco à sua área de especialização, né? Tem que buscar sempre conectar essas outras áreas aí. Eu aproveito para citar uma frase aqui, né? Que a gente comenta assim da pessoa não saber o que não sabe, né? Quer dizer o quê? Aquela Né? questão de ter o conhecimento superficial, né? E daqui a E, pouco achar que é suficiente, mas na verdade o problema não é o que ela é, sabe, né? É o que ela não sabe que ainda não sabe. eu vou além, falando da filosofia, eu cito Sócrates, né? Só sei que nada sei, que ele Ah, falava, sim, né? sim, sim, sim. Aham, Certo? correto. E a gente vê também muito isso, né, professor? Aí levando para a questão prática, com microcontroladores, automação. A gente vê muita gente querendo falar em automação residencial, né? Falar em automação, começar a fazer controle remoto para o seu televisor, para o seu ar-condicionado, até aí tudo bem. Me parece que o problema é quando a pessoa começa eventualmente mexer em alta tensão, né? 110, 220 volts, querer mexer numa instalação elétrica de casa, numa instalação predial, porque aí surgem riscos reais, né? De uma alta tensão, de um choque elétrico. Não é só o problema de a gente mexer com alta tensão. Hoje, a gente tem que lembrar que nessa convergência de tecnologias, o ser humano passa a fazer parte do todo o processo. Então, tudo aquilo que a gente faz em tecnologia está conectado ao ser humano. Então, a gente precisa conhecer as vulnerabilidades do ser humano. Porque, Uhum. de repente, você pode provocar acidentes até com baixa tensão, certo? Com sinais elétricos, de repente você faz um aplicativo, um vestível, um wearable, que Uhum. interfere no seu marca-passo e você veste o wearable e morre. Ah, sim, sim, sim. Certo? Então vocês vejam que tem que conhecer muita coisa que vai além,
certo? Da simples segurança que você tem ao trabalhar com alta tensão, ou RE. Você tem que ir além. Tá? E riscos reais, né? Então você tem que conhecer o organismo humano, e se você está trabalhando, por exemplo, com a eletrônica no agronegócio, na pecuária, você também tem que conhecer um pouco de fitologia, de fisiologia animal, porque você vai mexer com vida. Né? De repente você faz um projeto que vai causar mais dano do que benefício, porque você não soube prever aí um efeito colateral que ele pode ter, né? Você sabe que existe aqui, nós temos o nervo vago, que corre aqui do lado do nosso pescoço. Esse nervo, ele coordena, ele controla aquelas operações do nosso corpo que são involuntárias, como batimento cardíaco, como funcionamento dos intestinos e dos rins, né? No momento em que você começa a encher o corpo de aparelhos eletrônicos, veste um aparelho de realidade virtual, um óculos de realidade virtual, faz um wearable, tem que tomar cuidado, de repente interfere nessas funções automáticas do organismo, né? Eu sempre brinco aí, né? De repente o vovô tem uma prótese biônica, né? Que ajuda ele a movimentar a perna, né? Que alguém criou, mas aí ela é interferida por controle remoto. Toda vez que você muda de canal à TV, ele levanta a perna, né? Então tem coisa que chuta a mesa. Então, veja, só que é interessante você ter hoje na eletrônica, né? Um conhecimento multidisciplinar. Eu tenho conversado com professores de universidades, a gente vai fazer palestras nesses locais, né? E eles comentam realmente a necessidade de se introduzir a biônica, né? Nos cursos de engenharia, né? Principalmente aqueles que não têm uma formação total em eletrônica, que entraram na eletrônica por caminhos paralelos, né? Transversais, e não chegaram a ver a base, né? Eu, quando estudei, eu fiz eletrônica na Poli, fiz física na USP, e fui trabalhar em biônica na Escola Paulista de Medicina. Porque eu percebi, eu gostava que tinha que aprender um pouco de corpo humano e sistema nervoso. Certo? Então, vocês veem que a gente tem que misturar tudo. É por isso que vocês encontram lá nos meus livros, nos meus sites, né? Muitos artigos que mexem, certo, com a biônica, que mexem com fisiologia, né? Agora mesmo, aqueles que gostam do assunto, saiu no nosso site um artigo, os sinais elétricos do corpo humano. Sim, o senhor tem postado bastante coisa nesse tema, né, ultimamente. Eu gosto desse tema e ele está se tornando importante por essa convergência dos equipamentos eletrônicos com o organismo humano. Está sendo o seu foco atual de estudo, professor? Está sendo o seu foco atual de estudo? Não, eu tenho lido muito. Eu gosto de ler muito sobre esses assuntos, tanto, olha, esse é um dos livros que eu estou lendo agora. A heurística, a ciência do pensamento criador. Estou lendo também alguns livros de biônica, certo? Eu tenho uma facilidade que eu consigo ler em francês, em espanhol e em inglês e até um pouco de alemão. Então eu compro muita literatura estrangeira para me manter atualizado, né? E até acho interessante um fato que os russos, em especial, eles têm uma abordagem bastante diferente da ciência e da tecnologia, né? Uma abordagem própria. Então, às vezes, você comprando livros antigos de biônica, de heurística e de outras ciências russas, você acaba até encontrando temas que passam um pouco desapercebidos aqui no Ocidente, né? E é interessante porque, de repente, acorda, né? Certo? Para projetos, para você fazer a abordagem de sinais nas plantas, no corpo humano, nos animais, né? Eu acho muito interessante esse campo. Sensacional. Então vocês vejam aí a necessidade, né, de a gente se desenvolver em várias áreas, né, áreas complementares, né? Não existe uma daquela questão, né, professor, do conhecimento absoluto, né? A gente precisa estar sempre se atualizando e se complementando com outras áreas também. Eu vou pegar um exemplo. É isso mesmo, inclusive, nas horas de folga eu não vou ler livro de eletrônica, né? Eu vou ler livro de filosofia, certo? Coisas desse tipo. E eu leio muito, eu tenho uma biblioteca bastante ampla. Tá? Isso que vocês estão vendo aqui atrás é só uma partezinha dos livros, certo? Que eu tenho. Na realidade, esses livros que estão aí atrás não são os livros que eu li, são os livros que eu escrevi. Que eu tenho o senhor está no instituto agora ou está em casa?
Na realidade, o instituto ele funciona numa sala da minha casa. Ah, ok. Legal. Certo? E hoje em dia é aquele negócio, você não tem a empresa física com um monte de funcionários, você Sim, sim, sim. centraliza na sua casa e terceiriza todas as suas atividades em outros locais. Por Perfeito. exemplo, o Renato, que está coordenando tudo isso, ele está em São Caetano, eu Aham. estou em Guarulhos. E a gente tem pessoas que estão em diversos lugares agora ao mesmo tempo também nos acompanhando e nos dando aqui um suporte. Perfeito. Sensacional. Olha que bacana. Eu queria citar um exemplo também. Teve um caso aí, pegando esse assunto da popularização da eletrônica também. Ocorreu um fato bem curioso assim na televisão nacional, né? Um programa de televisão. A animadora fez a brilhante sugestão de que todo mundo deveria ter um multímetro em casa, né? E aí ela, para demonstrar na prática como é importante ter um multímetro, ela foi tentar fazer a medição de tensão de uma tomada, né, e por pouco não leva um choque. Né? Até É, teve outros canais especializados de elétrica também aí, divulgaram bastante isso. Né? nós vimos algum problema. Então é dentro É, aquilo que você não é falou aquele dos riscos negócio. reais, né? Dos riscos reais da pessoa. E eu vou até um pouco adiante também. O pessoal está começando a levar esses projetos de automação para veículos também, para os carros, né? Então fazer o motor ligar com comando de voz, desligar com comando de voz, ligar farol, né? Me parece que esse risco cresce exponencialmente ainda, né, professor? Porque o risco daí é maior ainda. Daqui a pouco você dá um comando errado, o carro parar em meio a uma via, ou o carro ligar e atropelar alguém. Começa a ficar exponencial esse risco, me parece. Você sabe que tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos que revelou que mais de 80% dos acidentes que ocorrem com equipamentos de alta tecnologia, eles não ocorreriam se a pessoa conhecesse um pouquinho só que fosse do seu princípio de funcionamento. Uhum. Então é o caso do multímetro, entende? A pessoa sabe que aquilo mede alguma coisa, mas ela não sabe diferenciar o que é corrente, tensão e resistência. E aí ela vai medir a corrente da rede e não a tensão, né? Então é lógico que ele vai dar aquele estouro, né? Que vai assustar e até pode provocar um acidente, né? Sim, Então eu defendo isso, inclusive é uma das coisas que eu escrevo bastante é sobre tecnologia, mas numa linguagem popular que todos entendam, que é perfeito. para mostrar um pouco que você pode, conhecendo um mínimo de tecnologia, fazer alguma coisa, evitar acidente, né? Trocar uma Uhum. lâmpada, saber para que lado que tem que rosquear a lâmpada, né? Coisas desse tipo, né? Então é fácil você levar a tecnologia a todos os níveis, né? Inclusive é uma coisa que a gente sempre fez, né? E até a gente foi criticado algumas vezes, porque aqueles engenheiros avançados falavam, você vai ensinar o pessoal a medir tensão, medir corrente? Isso aí é para principiante, né? Mas eles esquecem que um dia alguém teve que ensinar eles a fazer isso, né? Correto. Alguém um dia Sensacional. ensinou para eles a diferença entre tensão, corrente e resistência. Sim, sim. Então, às vezes, as pessoas, principalmente nesse meu campo, porque eu tenho a característica de ser um educador, e não propriamente um engenheiro. Né? Meu negócio é ensinar. Eu passei a minha vida inteira ensinando, dentro de salas de aula, fazendo cursos, escrevendo livros didáticos, né? Então, a característica do educador é você saber pegar a pessoa na mão, quando ela mal sabe andar, e levar ela até o alto, onde ela faz tudo. Então, você tem Uhum. que começar no começo, é a linguagem simples. Né? Então Certo. é isso. E dentro dessa sua ideia aí, falar do maker, né? Quem é o maker? O maker é o antigo robista, o maker tá um pouco, de repente, mais nesse sentido de se desenvolver e passar o conhecimento adiante. Como é que o senhor caracteriza o maker? O Maker, na realidade, vem da filosofia do faça você mesmo dos anos 20 já, né? Então, se você pega as revistas do Hugo Gernsback, que foi um pioneiro lá dos anos 20, a Radio Electronics, que eu tomo muito como exemplo de como começou tudo, né? Você Uhum. vê que já nos anos 20, né, 1920, já tinham os kits do faça você mesmo, né? Do it yourself, né? O Uhum. DIY, né? Então, vem de lá. Isso aí foi evoluindo com a tecnologia. E o faça você mesmo, hoje, ele evoluiu no sentido de que nós podemos fazer muito mais do que a gente fazia antigamente. Então, no antigamente, o faça você mesmo tinha aquele negócio de repente o cara descobre alguma coisa nova, começa a fabricar e enriquece.
né? Teve muitos dos makers que nós podemos dizer que acabaram coisas que levaram a riqueza para eles, montaram indústrias e as indústrias cresceram. Isso tem acontecido sucessivamente e cada vez mais usando as novas tecnologias e mudou o nome, né? O nome maker, ele vem relativamente do século XXI ainda, já, né? Começando lá com o Chris Anderson, né? Que você deve ter acompanhado os livros dele, o Cauda Longa, o Free, né? E ele fazia justamente a revista Maker. Ele saiu agora, né? Não está mais lá. E que é para você fazer as suas coisas por conta própria, criar coisas novas, criar coisas que não existem. E hoje a filosofia ela é mais focada nos negócios. O maker de hoje, ele visa ganhar dinheiro. Né? O maker profissional, vamos dizer, é aquele indivíduo que está pretendendo criar um produto que ainda não existe no mercado. Ele quer fazer alguma coisa diferente para poder ganhar, mas ele tem que ser esperto para fazer alguma coisa diferente que dê dinheiro para ele, mas que não interesse às grandes empresas, porque senão elas passam na frente. Ele tem que pegar aquele nicho limitado que não interessa à grande empresa. Então, esse é o maker de hoje. Mas tem um maker também amador ainda, que é aquele que gosta de mexer com eletrônica para criar as coisas para o seu próprio uso, para o seu próprio gosto, né? Sim. E os makers, né, que fazem as coisas que ensinam, né? Os professores, orientadores, os que vão lá numa oficina maker, né, numa Fab Lab, né, e vão ensinar os jovens a entrar nesse mundo. E hoje é cada vez mais fácil você trazer o jovem para esse mundo. Nós temos que fazer um trabalho para ensinar os jovens a fazer coisas eletrônicas. Sim, porque a gente está falando do maker aqui, de repente focado mais na área da tecnologia eletrônica, mas o maker é um conceito genérico, né? A gente tem o maker da carpintaria, a gente tem o maker da botânica, né? Do jardineiro, né? do construtor, quer dizer, o conceito do maker ele é amplo. Exatamente. Inclusive conectar essas áreas todas também, né? Exatamente. O maker hoje, ele não está apenas na área de tecnologia, na eletrônica, fazendo as suas plaquinhas. Né? Tem o maker da carpintaria, o maker dos vestíveis, né? O maker que mexe com plantas, que mexe em horta, certo? Que vai, de repente, fazer uma horta hidropônica e vai usar um recurso técnico. Eu conheço gente assim que faz isso. Mas, professor, eu acompanhei assim, o senhor cita de vez em quando as revistas antigas ali, Eletrônica Popular, né? Que a própria Saber Eletrônica, né? Comprei muito, era muito novo na época, comprei muito Saber Eletrônica, né? E eu penso que vocês nessa época faziam esse papel, né? Já dos educadores do robista, né? Que eram as publicações direcionadas ao então robista. Vamos chamar assim que o maker de hoje é o robista lá da década de 80, né, professor? Basicamente isso. Exatamente. A gente tinha. Na realidade, a gente tinha duas revistas na época, Eletrônica Total e a Saber Eletrônica. A Eletrônica Total é aquela mais do maker, do robista, que tinha os projetos assim mais didáticos, de recreação, de uso próprio. A Saber tinha também esse tipo de projeto, mas um pouquinho mais avançado, e já tinha os artigos profissionais, aqueles artigos teóricos, né, para os engenheiros aprenderem, reciclarem conhecimento e tudo isso aí. Não, inclusive, se não me engano, a Saber normalmente publicava os projetos com placa já, né? Outras publicações eram na barrinha na barrinha soldada ou na barrinha parafusada, né? Eu me lembro que os projetos da Saber normalmente eram com placa de circuito já. Exatamente. A gente tinha o cuidado, na maioria dos projetos, porque a gente montava os protótipos antes, né? E a gente tinha diversas tecnologias. Por exemplo, no início, em que a placa de circuito impresso não era tão acessível, né? A gente usava a técnica da ponte de terminais. Né? Até hoje tem gente que ainda pendura os projetos mais simples na bancada soldando uma ponte de terminal. E depois, a gente também, quando o projeto era mais avançado, tinha a placa de circuito impresso, a matriz de contatos, né? Que é para o projeto experimental. E hoje, realmente, a matriz de contato, né? É o top, né? Popularizou, né? Falando de tudo isso, eu tenho um livrinho aqui, olha, que Faça Você Mesmo as Suas Montagens Eletrônicas, né? Em que eu conto essas histórias e eu dou as técnicas para aqueles que querem fazer as suas montagens eletrônicas.
Essas publicações todas disponíveis no site do Instituto, né, professor? Exatamente. Ah, Você pode comprar o livro virtual. Então, aham, você baixa o arquivo para poder ler no seu computador, no seu laptop ou perfeito. no seu celular. Ou então, se você é do tempo antigo ainda, gosta ainda de ler no papel, né? Você Impresso. também pode comprar a edição impressa. Nós temos vários distribuidores, né? Que você compra pela internet, eles imprimem, colocam no correio e mandam para sua casa. Imprime por demanda. Não, é exatamente. Hoje em dia, antigamente as editoras faziam tiragens de livros, e Sim. acumulava aquele monte e não podia fazer mais nada enquanto não vendesse aquilo, né? Uhum. Ficava preso, inclusive corria o risco de perder o investimento. E hoje em dia, a técnica das publicações físicas, né, em papel é o on demand, né? E a vantagem é que o on demand Perfeito. você pode comprar em qualquer parte do mundo, né? Sim. Nós temos os meus livros você pode comprar com a nossa distribuidora em Nova York, se você quiser. Você pode comprar na nossa distribuidora na Alemanha, na Espanha, ou em Portugal, ou no Brasil, ou então em Sensacional. vários países da América Latina. Porque nós Sensacional. temos as edições, né? Nós fazemos os nossos livros em vários idiomas, né? Então, por exemplo, o Manual Maker já tem a edição em espanhol. Nós temos edições em inglês de vários tipos de livros nossos, né? Então, Fantástico. a gente espalhou o conhecimento, né? E isso é bom porque a gente também vai se tornando bem conhecido. E o Brasil ainda, infelizmente, já falando em idiomas, assim, saindo um pouco do foco técnico, no Brasil, infelizmente, a gente não tem a cultura, né, de uma segunda língua, né? Tem muita gente ainda que tem dificuldade com o inglês. Isso é uma pena, né? Porque hoje em dia, com a facilidade que a internet propicia, né, naturalmente muito material está em inglês, né? Então, de repente, isso pode até ajudar, de certa forma, essas pessoas que têm uma dificuldade a desenvolverem daqui a pouco o inglês, né? E buscar se desenvolver em cima disso com essas oportunidades que a internet está trazendo para essas publicações. Então, justamente pensando no inglês, né? Eu tenho vários livros publicados nos Estados Unidos, né? Esse aqui é um Uhum. deles, olha, que eu sempre gosto de mostrar, certo? Figurinhas. Que é um livro sobre mecatrônica for the Evil Genius, publicado lá nos Estados Unidos, não pela minha editora, isso foi pela Tab Books, né? Da Aham, McGraw-Hill. aham. Mas desde do passado, eu me preocupo muito em fazer com que as pessoas se dediquem a aprender um pouco de inglês, porque o inglês é a língua universal, principalmente no meio tecnológico. Sim, sim. Aham. Tanto que se você faz um cursinho de inglês básico, e hoje tem a possibilidade de você aprender o básico pela internet, né? Correto. Depois vocês podem entrar no meu site, e lá eu tenho uma série de artigos que são sensacionais para quem quer ir além, que é inglês para eletrônica, Oh, em fantástico. que eu pego os termos técnicos e explico o significado e o uso dos termos técnicos, que é para evitar a confusão, por exemplo, na hora que você lê um datasheet de um componente, Uhum. aí ele tem lá que o componente pode ser usado. E esse pode ser o can, pode ser o may, ou pode ser outro termo e tem significados diferentes. E se você Correto. não souber interpretar, você queima o Queima. componente. Sim, Então, sim. tem coisas desse tipo lá, né? Esse por É. aí é um dos cursos que eu vou transformar num cursinho à distância pela internet, logo, logo. Entre poder, dever e não poder, tem muita diferença. Exatamente, né? Fantástico. Então, você tem que saber, né? Must, may e can. Se Aham. você não souber a diferença dos três termos num datasheet, você pode queimar um componente. Sensacional. E não é porque agora o componente é barato que a gente vai correr esse risco, né, professor? É, né? Mas Bom, nem sempre o componente é barato. Às vezes o com projeto inteiro certeza. que ele vai queimar é caro. É caro, com certeza. E dentro dessa evolução tanto de acesso, facilidades, né, com a eletrônica, a gente está com o advento, então, da internet das coisas, né? O IoT, Internet of Things. Como é que o senhor vê isso, assim, como uma jogada de marketing, como uma evolução, talvez, natural da tecnologia, né, tornando-se acessível? Qual é o entendimento que o senhor tem da internet das coisas? Não, a internet das coisas é consequência da evolução, porque
A eletrônica vai entrar em tudo, né? Uhum. Passando da internet das coisas, nós vamos ter a internet das vacas, a internet das plantas, a internet da gente, porque Uhum. a eletrônica vai penetrando em tudo, Em né? tudo. Hoje mesmo eu estava comentando com um amigo meu, né? Que com esse negócio de você ter a indústria 4.0, que também vai fazer parte da internet das coisas, né? Uhum. As máquinas vão ser conectadas à internet. O seu Perfeito. corpo conectado à internet, você vai ter uma coisa fabulosa. De repente, você vai ter um chip no seu corpo conectado à internet que monitora seu estado de saúde. Ele detecta que você vai ter uma doença e ele se comunica não, certo, com o seu médico. O chip se comunica com a indústria de medicamento que vai fazer um lote de medicamento específico para você, porque Uhum. ele vai mandar dados técnicos do seu corpo através dos sensores, e você vai ter um medicamento específico para aquela doença que você ainda vai ter, né? E esse medicamento, como ele foi elaborado com base em sensores do seu corpo, que pegaram todos os seus parâmetros, vai sair um medicamento sem efeitos colaterais Sim. E provavelmente mais efetivo também. e mais eficiente. Sensacional. Então, olha, você vê, tudo integrado, né? Então, não é só a internet das coisas, a internet de tudo, né? O pessoal já fala, né? Já tem a IoP, internet das pessoas, internet of Aham. people, internet of people, né? Internet das vacas, né? Que você tem já Sim. o chip envolvendo a vaca para acompanhar, né? Internet of Internet das Cow. plantas, né? De repente, uma planta lá no meio da sua plantação que tem um chip e ela detecta uma praga, ela te avisa Uhum. pela internet. Sensacional. E, professor, como é que é para o senhor assim ter tido a oportunidade de vivenciar toda essa evolução da tecnologia, né? E principalmente não acompanhar isso simplesmente como um usuário, né? Como um leigo, mas tendo todo o conhecimento real de como está evoluindo, o que está evoluindo, né? Deve ser uma experiência fantástica. Eu acho interessante que muitas pessoas, né, principalmente colegas meus, eles vão acompanhando a evolução da tecnologia e parece que de repente param, certo? Então tem muita gente que está parada no tempo, aí você Uhum. sabe, certo? Então eu não, eu sou muito curioso nesse ponto. Não só pelo fato de vivenciar a tecnologia nos últimos 60 anos, né, Sim, sim. eu não deixo nada ficar para trás, eu acompanho. Eu estou constantemente lendo, vendo as novas tecnologias que estão surgindo, acompanho o aparecimento de componentes, né? Se você entrar no meu site, você vai ver que todo dia está entrando um componente novo da Mauser que eu acho lá, Sim, acho sim, sim. interessante, né? Acho interessante Eu, levar eu para o assino, público. eu assino, Olha, eu assino a newsletter da Mauser. Nossa, toda hora vem componente novo, é sensacional. E para se manter atualizado com isso, né? É impressionante. não, Agora a eu facilidade também, mesmo, quer dizer, vem o link do componente, você já pode comprar, já baixa o datasheet, que já tem a informação toda à distância de um clique, né? você sabe que são centenas de componentes novos que a Mauser lança toda semana, né? Aham. E eu não consigo acompanhar. Eu pinço lá no meu newsletter, pinço no artigo, na nossa seção de novos componentes, né? Apenas que aqueles que eu julgo interessante, né? Porque realmente tem coisa, olha, esses dias mesmo eu anunciei aí um detetor de tempestades, em que ele consegue sensoriar o impulso eletromagnético emitido por uma descarga atmosférica e Sim, medir a distância de onde ocorreu o fato. Então, ele sensacional. pode avisar que está vindo uma tempestade. Se você tem um Arduino, olha aí, ele é totalmente compatível com o Arduino. Sensacional. É, Sensacional. dá uma olhadinha lá no site que Ah, você vai vamos, ver. vamos olhar, vamos olhar. Fantástico. Nossa, que bacana. E, professor, a gente quase encerrando aí, até para poder também liberar o senhor aí. Como é que o senhor se mantém atualizado hoje? Como é que o mestre Newton Sebraga, que já é uma referência, né, não só na eletrônica, mas também em vários outros assuntos, como o senhor mostrou para nós aí, né, como é que o senhor se mantém atualizado? O professor ainda estuda? Como é que é isso? Como é se manter atualizado hoje em dia?
A atualização tem que ser constante, mesmo porque depois de uma certa idade, se você não usa a cabeça, vem o Alzheimer. Certo? Então, eu leio muito, eu compro livros técnicos, né? Eu acompanho não só o lançamento de livros técnicos em português, mas eu costumo visitar muitos sites em inglês, sites em espanhol, sites em francês. Os franceses, eles têm uma característica também, eles se escapam um pouquinho dos conceitos comuns que a gente tem, né? E eles são muito bons em certas áreas tecnológicas, que às vezes a gente esquece de observar aqui, né? Então, eu me mantenho atualizado por livros, eu visito constantemente certos sites que eu tenho aqui nas minhas preferências no computador, né? Assino newsletters, né? Eu tenho vários newsletters aqui que eu assino. Quando sai alguma coisa nova, eu vou além. Por exemplo, se no newsletter uma empresa de notícias me diz que um componente tal está sendo lançado, eu vou além. Eu procuro ir na fonte. Eu vou pesquisar sobre isso, né? Como agora recentemente descobriram unidades quânticas no cérebro da gente que poderiam fazer comunicação cérebro a cérebro. Quem descobriu isso? O pessoal do MIT. Então eu fui no site do MIT para ver o que foi que houve. Certo. Então a gente mantém-se atualizado assim. Sensacional. Muita coisa. Fantástico. Fantástico. Bom, professor, nós tínhamos planejado uma pauta inicial aí, né? Foi uma conversa muito, muito interessante, tá? Eu quero lhe agradecer muito assim, a disponibilidade, né? Já deixo o convite aberto aí para uma futura próxima oportunidade, né? O senhor está em Guarulhos aí, eu estou na Grande Porto Alegre, aqui a distância física é grande, a gente acabou fazendo, né, pela Macau aqui, né? Mas certamente aí, quem sabe, a gente indo para São Paulo, daqui a pouco faz uma visita para o Instituto aí para poder lhe agradecer aí pessoalmente, né? Eu queria lhe convidar então a fazer algum comentário final aí, algum assunto qualquer que o senhor queira comentar. Eu realmente, ontem meu filho estava aí em Porto Alegre, que ele foi fazer ele é repórter, foi fazer uma reportagem aí, e precisou ir aí. Eu falei para ele, Marcelo, que é meu filho, deviam fazer como eu estou fazendo agora, pela internet, para você não se deslocar tanto, né? Mas nós não vimos tudo. Eu acho que o tema tecnologia, ele é infinito. E dentro daquela pauta que você programou, ainda ficou muita coisinha para falar, né? Podemos para o futuro, marcar a continuação dessa conversa e eu terei máximo de prazer Sensacional, em nossa. conversar novamente com você, tá bom? Sensacional. E é lógico, a gente pode até expandir essa pauta para o futuro. Muito obrigado àqueles que me prestigiaram e me acompanharam. Muito obrigado pelo convite. Professor, como eu lhe falei, assim, foi uma honra, tá? É uma honra mesmo. A gente, assim, que acompanha, né? A gente tem as referências, né? Tem aqueles ídolos, né, que a gente acaba elegendo, né? Como eu falei assim, eu não tive a oportunidade de atuar profissionalmente na área de eletrônica, né, mas sempre foi um hobby para mim. Fazem 2 anos que eu tive a oportunidade de conseguir focar e desenvolver o canal, né? Então eu entendo que é um desafio muito grande para mim, não tendo uma formação na área, né? Fazer vídeos e gerar conteúdo sobre eletrônica, né? É um desafio pessoal, cuidando para não falar besteira, né? A gente tem que estar muito ciente disso, né? E como eu lhe falei, assim, as revistas, né? A Saber Eletrônica, acompanhei na minha época de adolescente, né? Sempre foi uma referência, e ver aqueles artigos assinados pelo Newton Sebraga, quer dizer, sempre foi a referência, né? Então hoje eu posso lhe dizer assim, tá sendo até não deixa de ser até uma espécie de um sonho de adolescente, tá podendo falar com o senhor, tá podendo, né, não digo lhe conhecer pessoalmente, mas lhe conhecer virtualmente, né? Quero agradecer muito. E também, mais uma vez, ao Renato Paiotti, que nos ajudou aí a fazer todo o contato. Tá bom, professor? E já que o senhor deixou aberto a oportunidade, certamente vamos fazer uma nova conversa aí. Tá bom? Então... Oi? É isso aí. E quando você vier a São Paulo, vamos conversar pessoalmente. Muito obrigado. Vamos almoçar junto para trocar mais ideias. Tá ótimo. Professor, muito obrigado. Tá? Um grande abraço para vocês todos aí no Instituto Newton Sebraga. Muito obrigado. Então, gostou da entrevista? Bacana, né? Quero agradecer novamente ao mestre, professor Newton Sebraga. Muito obrigado pela oportunidade. Ter falado com o senhor foi uma experiência
muito gratificante para mim. Agradecer ao Renato Paiotti também, engenheiro Renato Paiotti, do Instituto Newton Sebraga, que agilizou toda a comunicação aí com o professor e permitiu que a gente efetivasse essa entrevista. Agradecer a você também que está acompanhando o nosso canal, assinante ou não, que está prestigiando o nosso trabalho. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, assine o canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigado e até a próxima! Muito obrigado por nos acompanhar durante esses 2 anos. Conteúdo exclusivo e muito conhecimento você encontra aqui no canal Internet e Coisas. Até a próxima!